Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do 15º domingo do tempo comum, ano litúrgico B. Como textos para reflexão, com primeira leitura do livro do profeta Amós, capítulo 7, versículo de 12 a 15. O salmo responsorial é o salmo 84. Como segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de 3 a 14. O Evangelho é de São Marcos, capítulo 6, versículo de 7 a 13. E a liturgia da palavra nos convida à reflexão diante de um paradoxo que a humanidade sempre viveu. Na realidade, Deus tem um projeto de salvação para a humanidade. No entanto, durante a história da salvação, há uma distorção desse projeto de salvação, onde se desvia do caminho, criando assim realidades que são contraditórias à vontade de Deus. Olhando para a primeira leitura, nós temos a primeira contradição, o primeiro paradoxo. Porque Deus concedeu a graça de surgir no meio do seu povo profetas que pudessem anunciar a sua palavra. E nós encontramos na primeira leitura outra realidade de profeta que não pertence ao povo de Deus e nem faz a vontade de Deus. Na segunda leitura encontramos também outra contradição, porque a leitura fala que nós fomos predestinados para a salvação. No entanto, a contradição está que muitos se predestinam para a perdição eterna. E no Evangelho nos ensina que nós somos enviados para anunciar a boa nova do reino. Mas dentro dessa contradição, muitos anunciam a boa nova do mundo, sempre trazendo novidades que vão contra a palavra de Deus e, consequentemente, contra a vontade de Deus. Fazendo reflexão em cada uma dessas realidades, iniciando pela primeira leitura do livro do profeta Amós. Em Jerusalém está uma grande prosperidade, cultos bonitos, políticas realizadas com muita busca de se autopromover e uma sociedade onde as pessoas viviam sem se preocuparem que existe um Deus. Todos estavam maravilhados com esta sociedade. Estava prosperando o comércio, as festas, mas só que ninguém olhava para os pobres. E ali se levanta um profeta, Amós. Ele não está satisfeito com a realidade de Jerusalém. Ele começa a denunciar. E na realidade, esta profecia de Amós, ela é muito presente no mundo de hoje. Ela se torna atual.
Porque diante de uma sociedade que vive onde uma pequena minoria detém toda a riqueza, o povo passa por extrema necessidade. Necessidade de coisas mais básicas. Enquanto se acha que a sociedade está caminhando bem, a política está resolvendo as questões e até mesmo a realidade religiosa está do jeito que Deus quer. Não. O profeta, ele denuncia, dizendo que Deus não está feliz com a realidade de Jerusalém. A realidade que o povo está vivendo na miséria. Diante desta denúncia do profeta Amós, ele levanta muitas inimizades, inclusive o que eu dizia, o contraditório, o falso profeta Amazias, que está a serviço do rei, não do rei do céu, mas do rei, que naquele tempo era Jeroboão, que queria que ele falasse, profetizasse, não o que Deus queria, mas sim a vontade do rei Jeroboão. E quando o profeta Amós denuncia, Amazias vai contra a profecia de Amós, dizendo: aqui é a cidade do rei. Vai profetizar em outro lugar. O profeta não deve se intimidar com nada. Tem que ter coragem de contradizer aquilo que vai contra a vontade de Deus. Mesmo porque o profeta falso Amazias, ele tinha um salário para poder dizer o que o rei queria. O profeta Amós deixa claro: eu não sou profeta, eu não tenho a profecia como profissão, eu tenho a profecia como vocação. E por isso ele deixa claro: eu sou pastor, plantador de sicômoros. Por isso eu não faço profecia como meio de vida, enquanto o falso profeta está amarrado à vontade dos poderosos. Nós, como profetas de Deus, nunca devemos estarmos alinhados, amarrados com os poderosos deste mundo, porque corremos o risco de nos tornarmos uns falsos profetas. Em vez de anunciar a vontade de Deus, teremos a tentação de anunciar a vontade dos poderosos. Por isso, entendamos que nós fomos predestinados por Deus para anunciar como profetas a libertação, a salvação, a graça de vivermos já aqui neste mundo, a alegria de anunciarmos a verdade para que haja conversão de corações. E o Evangelho nos revela que Deus envia os seus discípulos para anunciarem o Evangelho. Ele envia os seus discípulos e precisamos nos questionarmos: nós somos discípulos de Cristo? Só somos se formos enviados. E aí temos que nos questionarmos: eu fui enviado em missão por Deus? Porque é impossível eu dizer que sou cristão
e não ser enviado por Deus para realizar qualquer que for a missão que Ele preparou como um projeto para a minha vida. Não existe cristão, não existe missionário que não seja enviado por Deus. Aí cada um tem que olhar para a sua vida e refletir: para que missão Deus me enviou? Se eu constatar que eu não fui enviado para nenhuma missão, se eu achar que eu não tenho capacidade de realizar nenhuma missão, eu tenho que fazer esta reflexão e começar a pedir para Deus: me ajude a realizar a minha missão, me ajude a eu ser enviado, porque só quando somos enviados que de fato nos tornaremos verdadeiros cristãos. Ou seja, é impossível ser cristão se não se anuncia o Evangelho enviados por Jesus. E por isso, entendamos também que Deus sempre nos envia em comunidade. Deus não envia ninguém sozinho, sempre de dois em dois, quando nós queremos realizar obras para o reino de Deus sozinhos, nós acabamos nos perdendo pelo caminho ou nos tornando falsos profetas, ou pior, nessa segunda contradição que dizemos no Evangelho, anunciarmos não a boa nova do reino de Deus, mas anunciar aquilo que o mundo traz como boa nova, que é um grande mal para a humanidade. Quantos anunciam por aí, embora sejam cristãos, que mal tem o aborto, que mal tem tantas realidades que contradizem a palavra de Deus. Então é importante nós entendermos. Precisamos nos despojarmos de tudo aquilo que nós somos apegados, principalmente a nossa vontade, os nossos desejos próprios. Entendamos que no Evangelho Jesus pede para que os discípulos fossem em missão anunciar a boa nova, mas despojassem de tudo aquilo que poderia ser peso para eles no caminho. E o maior peso que o discípulo encontra é querer fazer a sua própria vontade. É claro, quando se é apegado ao dinheiro, se torna um peso maior. Mas quando se é apegado à sua própria vontade, se o dinheiro pesa, vamos colocar de maneira simbólica, 100 quilos, a nossa própria vontade pesa sobre os nossos ombros 1000 quilos. Se o nosso apego às coisas materiais se torna um peso para nós, o nosso egoísmo, a nossa busca de prazer, os nossos ciúmes, pesa mais de 100 mil quilos e não nos deixam caminhar em direção à experiência de salvação, e é por isso que surgem, em contradição à palavra de Deus, os falsos profetas. É daí que surgem, em contradição à palavra de Deus, aqueles que estavam predestinados para a salvação eterna, se tornarem predestinados para a perdição eterna. Aqueles que estavam predestinados para o anúncio do Evangelho, da boa nova do reino, começa a anunciar estas realidades que destroem a pessoa humana e afirmam com convicção que essas coisas são
a verdade, sabendo que a verdade nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Esse 15º domingo do tempo comum é um convite para a reflexão. Como profeta, o que eu estou anunciando? Eu sou Amós ou Amazias, o falso profeta? Eu estou predestinado a entrar no céu ou entrar no purgatório, ou pior, na perdição eterna do inferno? Eu estou anunciando o evangelho na sua essência, que leva as pessoas a fazerem a experiência de salvação, ou estou anunciando a novidade do mundo, a moda do mundo, a ideologia do mundo? Fazendo essa reflexão, peçamos a graça a Deus de vivermos de fato aquilo que Deus planejou para as nossas vidas, entrando nesse projeto de Deus e fazendo hoje a experiência de salvação. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.